os tópicos basais são aqueles tópicos que servem como uma base, né, para o seu conhecimento com o decorrer das séries, tá? Então, basicamente, a gente tem tópicos mais simples, né, que vão servir de apoio para os tópicos mais complexos. Um exemplo de tópico basal para ficar bem fácil de vocês entenderem, gente. Olha só, vamos supor que a gente está falando de matemática. E aí a gente vai falar de equações de segundo grau. Então, para a gente saber fazer uma equação de segundo grau, a gente precisa ter uma gama de conhecimentos de tópicos basais, né? Eu diria que matemática é a matéria que mais tem tópicos basais. Na verdade, exatas em geral são as matérias que mais têm os tópicos basais. Porque para fazer uma conta de equação de segundo grau, você precisa ter um conhecimento de interpretação de texto para você entender o que está acontecendo naquela equação. Precisa ter conhecimento também sobre divisão, sobre multiplicação. Também precisa ter um pouco de conhecimento, né, sobre também os conjuntos numéricos, porque isso vai entrar ali em equação de segundo grau. Então, assim, assuntos que parecem tão bobos, tão vagos, que a gente não dá nada por eles, mas eles são importantes para fazer um cálculo que é um pouco mais difícil, né? Ou então na física, para você resolver uma questão, por exemplo, de calorimetria, usando a equação geral da calorimetria, você precisa ter conhecimento de multiplicação. Talvez para resolver uma questão de cinemática, você precisa ter um conhecimento de conversão de medidas, que vai ser basicamente divisão na maior parte das vezes. Resumindo, vários conteúdos, eles vão depender de outros conteúdozinhos menores, mais simples, e é importante que a gente estude esses conteúdos mais simples, né, que são os tópicos basais, para que a gente consiga ter um bom resultado, tá? E pode ser que você se pergunte, qual a importância de estudar os tópicos basais? Será que eles realmente servem para alguma coisa? Ou é viagem da Lilian, ela tá falando isso só porque ela acha legal? Não estou falando isso só porque eu acho legal, até porque não é legal ficar estudando assuntos que a gente já sabe, que são até meio chatos e repetitivos, né? Mas eles são importantes sim. Por que eles são importantes? Olha só, vamos supor que a nossa amiga Joana, ela quer prestar o vestibulinho da ETEC, e aí quando ela vai ver lá os assuntos que ela vai ter que estudar e tananã, ela descobre, por exemplo, que ela vai ter que estudar sobre os ciclos econômicos que ocorreram aqui no Brasil, beleza? E assunto de história, né? Parece que história não tem tópico basal, mas tem. Se a Joana não conhece, por exemplo, o descobrimento do Brasil, não sabe o que aconteceu, para ela vai ficar muito mais difícil entender os ciclos econômicos, entender a questão da exploração das matérias-primas daqui do Brasil. Ou então, vamos supor que a Joana vai estudar química, e aí ela tem que estudar a separação de misturas, um exemplo de assunto. Para ela estudar a separação de misturas, se ela não souber o que é mistura, ou então como é formada uma substância, ou então a diferença entre molécula e substância, fica muito difícil para ela entender a separação de misturas e conseguir pegar qual tipo de separação serve para cada caso, sabe? Por isso, então, que é tão importante você estudar os tópicos basais.